E agora a gente vai conferir o quadro Saúde e Qualidade de Vida, mais uma semana aqui com o Dr. Marcelo, que é o nosso ortopedista, voltado para a área de coluna. Ninguém melhor para tratar do assunto que a gente vai conversar hoje, o nosso tema, que é osteoporose, né, Dr. Marcelo? Primeiro explica para a gente o que é essa doença. A osteoporose é uma alteração óssea, uma alteração no metabolismo do osso. Acontece daquele osso, ao invés de ter uma estrutura normal, rígida, firme, que esta é a função do osso, segurar nosso corpo, na verdade, carregar nossos músculos, nossa estrutura corporal, ao invés de ter uma estrutura firme para isso, o osso de uma pessoa que tem osteoporose acaba perdendo essa estrutura mineral interna, principalmente a base de cálcio, e vai fazendo com que haja um enfraquecimento dessa estrutura óssea. Então, na imagem que vocês estão vendo agora, existe uma região óssea normal, em que nós temos alguns pequenos furinhos dentro do osso que são normais, e aqui uma estrutura óssea com osteoporose, onde esses buraquinhos, essas pequenas trabéculas são bem maiores em decorrência dessa perda mineral óssea. E isso faz com que este osso fique enfraquecido. Ele é muito mais suscetível a fraturas. Então a gente tem que ter na cabeça o quê? Qual é o grande risco da osteoporose? É a fratura, né? Não é a dor, não é nem tanto mas isso aqui vai fazer com que eu não ande, não diretamente, né? Um problema de osteoporose, isso as pessoas têm muito esse questionamento, às vezes nem um questionamento, uma certeza que a osteoporose é o que está causando todas aquelas dores que ela sente. Não é bem assim. A osteoporose é um problema, como eu falei, em que o osso acaba ficando mais frágil e mais fácil a fraturas. E isso não necessariamente vai doer. O que dói é a artrose, que é uma outra patologia que a gente já conversou em outros programas e que as pessoas confundem. Osteoporose é quando o osso fica frágil, fica fácil de quebrar. A artrose é quando tem um desgaste da cartilagem, que é uma outra coisa. E a osteoporose, a gente tem uma prevalência muito maior em mulheres principalmente, depois da menopausa. Isso é o mais comum. Existem algumas doenças metabólicas, algumas doenças, distúrbios de tireoide ou de paratireoide, alterações no metabolismo do cálcio, em que pode ocorrer osteoporose em pessoas mais jovens, mas não é o comum. O mais comum é que ocorra na mulher após a menopausa, ou nos idosos, tanto os homens quanto as mulheres bem idosas, que a gente chama de osteoporose senil, daí por uma perda natural óssea mesmo, uma idade mais avançada. E quais são as causas, prevenções e diagnosticado, existe um tratamento? Volta normal esse osso, como que é? Bom, então as causas, a gente tem ali uma tendência genética, a gente sabe que pessoas, mulheres filhas de mães que já tiveram osteoporose podem ter mais facilmente osteoporose quando chegarem no período pós-menopausa. A gente sabe que em mulheres claras, mulheres caucasianas, que são as mulheres brancas, isso é muito mais comum do que nas mulheres negras. Nas mulheres magras, isso é muito mais comum do que nas mulheres obesas. E fumantes também, a gente sabe que o índice de osteoporose é aumentado. Pessoas que usam corticoide a longo prazo também têm um risco aumentado de ter osteoporose. A gente tem vários protocolos que a gente usa no consultório para saber qual é o risco dessa pessoa evoluir para osteoporose. Existem exames que, quando a gente acha por bem, a gente solicita para verificar se realmente existe ou não. Exames que dão um resultado em valores, resultados bem conclusivos. A gente diagnosticando que existe a doença, a gente começa a tratar. Tem tratamento, existem várias medicações e a gente deve usar essa medicação
conforme o tipo de osteoporose, conforme a gravidade, conforme a tolerância do paciente, e isso tende a, se não reverter totalmente, tende pelo menos a equilibrar bastante para evitar uma fratura, que, como eu falei no início, é a nossa preocupação. Quais são os locais que mais facilmente quebram ou fraturam no paciente que tem osteoporose? A gente tem um índice bem aumentado de fratura de coluna e de colo de fêmur. Colo de fêmur é o quadril, é a bacia que se fala, tá? Então o quadril fratura, mesmo sem ter tido uma queda, mesmo sem ter tido uma pancada, pode haver fratura deste colo de fêmur no paciente que tem osteoporose, somente dele fazer um giro do corpo mais rápido. Então tem que ter um cuidado muito grande quando existe o diagnóstico. E o tratamento? É com medicação, basicamente com medicação. Então tem várias medicações que a gente vai adaptar a cada paciente. Muito obrigada pelas informações mais uma semana, Dr. Marcelo, pela sua paciência. E você que tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema também para mandar para a gente, mande no e-mail produçãoficadica@gmail.com. Até a próxima semana. Obrigado, Maria. Até a próxima.